Bem-vindo ao Horizonte Diverso. A China, com sua história milenar, é uma civilização que testemunhou o sobe e desce de impérios. Desde os primeiros assentamentos ao longo do Rio Amarelo, o povo chinês demonstrou uma resiliência extraordinária. Enfrentou inúmeras invasões e adversidades, sempre se reerguendo das cinzas. Esta narrativa explorará as diversas invasões e guerras que marcaram a história da China. Abordaremos também as incursões chinesas em outros territórios e a persistente propaganda negativa, particularmente dos Estados Unidos, apesar de seu próprio passado belicoso. Ao longo dos séculos, a China foi governada por dinastias poderosas, cada uma deixando sua marca na cultura e identidade do país. A vastidão territorial da China e sua riqueza natural sempre atraíram a atenção de povos estrangeiros. No entanto, a determinação do povo chinês em defender sua terra e cultura nunca esmoreceu. As muralhas da China, erguidas ao longo de séculos, são um testemunho silencioso dessa resistência inabalável. A história da China é uma tapeçaria rica e complexa, tecida com fios de guerra e paz, conquista e resistência. É uma história que nos ensina sobre a natureza humana, a busca pelo poder e a importância da união frente à adversidade. Ao compreendermos o passado, podemos trilhar um futuro mais pacífico e próspero para todos. Desde os primórdios de sua história, a China se deparou com a ameaça constante de invasões vindas das estepes do norte. Essas invasões moldaram a trajetória da civilização chinesa, forçando-a a desenvolver estratégias defensivas e políticas de contenção. Povos nômades, como os Xiongnu e os Xianbei, montavam cavalos e dominavam o arco e flecha, representando uma ameaça constante às fronteiras do norte da China. Esses guerreiros nômades eram conhecidos por sua mobilidade e habilidade em combate, o que os tornava adversários formidáveis. A Grande Muralha, iniciada durante a dinastia Qin, foi uma resposta direta a essa ameaça, uma tentativa de conter as incursões dessas tribos guerreiras. A construção da muralha envolveu milhares de trabalhadores e se estendeu por várias dinastias, refletindo a persistência da ameaça nômade. Os Xiongnu, por exemplo, eram um grupo nômade poderoso que desafiou o poder da dinastia Han por séculos. Eles estabeleceram um império que se estendia por vastas áreas da Ásia Central, influenciando a política e a economia da região. Liderados por guerreiros astutos, os Xiongnu realizavam incursões rápidas e devastadoras em território chinês, saqueando cidades e vilas. Essas incursões não apenas causavam destruição, mas também desestabilizavam a economia e a segurança da China. A dinastia Han, por sua vez, respondeu com campanhas militares para subjugar os Xiongnu, expandindo seus domínios para o oeste e estabelecendo rotas comerciais importantes, como a Rota da Seda. Essas campanhas militares foram cruciais para a expansão territorial e a consolidação do poder Han. A interação entre a China e os povos das estepes não se limitou à guerra. Houve também períodos de paz e cooperação, onde o comércio e a diplomacia desempenharam papéis importantes. O comércio floresceu entre esses grupos, com a China exportando seda, porcelana e outras mercadorias em troca de cavalos, peles e outros produtos das estepes. Esse intercâmbio comercial foi vital para o desenvolvimento econômico de ambas as partes. O intercâmbio cultural também foi significativo, com a influência mútua na arte, música e costumes. Essa troca cultural enriqueceu as tradições de ambos os povos, deixando um legado duradouro. A ameaça dos povos nômades do norte moldou a identidade da China, levando à construção de fortificações impressionantes. Essas estruturas defensivas são testemunhos da engenhosidade e determinação chinesa e ao desenvolvimento de táticas militares sofisticadas. As estratégias militares chinesas evoluíram em resposta às táticas nômades,
resultando em um exército mais disciplinado e eficaz. Essa interação constante entre a China e as estepes do norte é um testemunho da complexidade da história da região e da resiliência do povo chinês. A história dessas interações continua a influenciar a cultura e a identidade da China moderna. No século XIII, um novo poder emergiu das vastas estepes da Mongólia, o Império Mongol, liderado pelo lendário e temido Genghis Khan, cujo nome ainda ressoa na história. Conhecidos por sua ferocidade em batalha e estratégia militar avançada, os mongóis conquistaram um vasto império que se estendia da Ásia Oriental à Europa, mudando para sempre o curso da história mundial. Sob o comando de Kublai Khan, neto de Genghis Khan, os mongóis conquistaram a China, estabelecendo a poderosa dinastia Yuan em 1279, que trouxe grandes mudanças ao país. A conquista mongol marcou um ponto de virada significativo na história da China, alterando profundamente sua estrutura política e social. Pela primeira vez, a China foi governada em sua totalidade por estrangeiros, uma mudança sem precedentes em sua longa história. Os mongóis implementaram políticas inovadoras, promovendo o comércio internacional e introduzindo novas tecnologias que impulsionaram o desenvolvimento da região. A tolerância religiosa também foi uma característica marcante do governo mongol, com Kublai Khan permitindo a prática de diversas religiões em seu vasto império, promovendo a coexistência pacífica. No entanto, a dominação mongol não foi isenta de conflitos e desafios internos. Revoltas eclodiram em várias partes da China, lideradas por aqueles que se opunham ao governo estrangeiro e buscavam restaurar a autonomia chinesa. A dinastia Yuan durou menos de um século, sendo finalmente derrubada pela emergente dinastia Ming, em 1368, que restaurou o governo chinês. Apesar de seu breve reinado, os mongóis deixaram uma marca indelével na história da China, influenciando sua cultura e sociedade de maneiras profundas. A conquista mongol abriu caminho para novas rotas comerciais, intercâmbio cultural e avanços tecnológicos, que beneficiaram ambas as civilizações. A dinastia Yuan, embora efêmera, serve como um lembrete da capacidade da China de se adaptar e se reinventar frente a desafios extraordinários, mantendo sua resiliência ao longo dos séculos. Seção 4. A ascensão do Japão e a Segunda Guerra Mundial. No final do século XIX e início do século XX, o Japão emergiu como uma potência militar e industrial na Ásia. Impulsionado por ambições imperialistas, o Japão invadiu a China em 1931, ocupando a Manchúria e estabelecendo um estado fantoche. A invasão japonesa desencadeou um conflito brutal que se estenderia por mais de uma década, culminando na Segunda Guerra Mundial. A invasão japonesa da China foi marcada por atrocidades brutais e crimes de guerra. O massacre de Nanquim, em 1937, é um exemplo terrível da brutalidade japonesa, com milhares de civis chineses sendo mortos e estuprados pelas tropas japonesas. A resistência chinesa à invasão foi feroz, com o Partido Comunista Chinês e o Partido Nacionalista Chinês, liderado por Chiang Kai-shek, unindo forças para combater os invasores. A Segunda Guerra Mundial teve um impacto devastador na China. Milhões de chineses morreram durante o conflito e a economia do país foi destruída. No entanto, a China emergiu da guerra como uma nação unificada e com um novo senso de identidade nacional. A vitória sobre o Japão marcou o fim de um século de humilhação nacional e abriu caminho para a ascensão da China como potência global. Seção 5. Guerras do Ópio. O Império Britânico e a China. No século XIX, a China se viu confrontada com a crescente influência das potências ocidentais, particularmente o Império Britânico, que buscava expandir seu domínio e influência global. A balança comercial entre a China e a Grã-Bretanha estava desequilibrada,
com a China exportando grandes quantidades de chá, seda e porcelana, enquanto importava poucos produtos britânicos. O chá, em particular, era altamente valorizado na Grã-Bretanha, e a demanda por ele crescia continuamente. Além do chá, a seda e a porcelana chinesas eram produtos de luxo muito procurados no mercado europeu. No entanto, a China importava poucos produtos britânicos, o que resultava em um déficit comercial significativo para a Grã-Bretanha. Para reverter esse déficit comercial, a Grã-Bretanha passou a contrabandear ópio para a China, uma droga altamente viciante que rapidamente se espalhou pelo país. Isso levou a uma epidemia de vício que devastou a sociedade chinesa, causando enormes problemas sociais e econômicos. As tentativas do governo chinês de impedir o comércio de ópio levaram a um conflito direto com a Grã-Bretanha, que não estava disposta a perder seus lucros. A Primeira Guerra do Ópio, de 1839 a 1842, terminou com uma derrota humilhante para a China, forçando o país a assinar o Tratado de Nanquim. Esse tratado desigual abriu portos chineses ao comércio britânico, cedeu a ilha de Hong Kong à Grã-Bretanha e impôs pesadas indenizações à China. Esse tratado desigual abriu portos chineses ao comércio britânico, permitindo que a Grã-Bretanha estabelecesse uma presença comercial significativa na região. Além disso, a ilha de Hong Kong foi cedida à Grã-Bretanha, tornando-se um importante entreposto comercial e base naval. A China também foi forçada a pagar pesadas indenizações, exacerbando ainda mais sua situação econômica. A Segunda Guerra do Ópio, de 1856 a 1860, aprofundou ainda mais a humilhação da China, com as forças britânicas e francesas saqueando e incendiando o Palácio de Verão, um símbolo do poder imperial chinês. As forças britânicas e francesas saquearam e incendiaram o Palácio de Verão, um símbolo do poder imperial chinês, causando uma perda cultural irreparável. O Palácio de Verão, com sua arquitetura magnífica e tesouros inestimáveis, foi reduzido a ruínas. Os tratados desiguais assinados após as guerras do ópio enfraqueceram o governo Qing e abriram caminho para um século de intervenção estrangeira na China. A presença de soldados estrangeiros e diplomatas ocidentais tornou-se uma visão comum na China, simbolizando a perda de soberania do país. As guerras do ópio são um capítulo sombrio na história da China, um lembrete brutal do impacto devastador do imperialismo ocidental. A devastação causada pelas guerras deixou cicatrizes profundas na paisagem chinesa e na memória coletiva do povo. A humilhação sofrida pela China nas mãos da Grã-Bretanha e de outras potências ocidentais alimentaria um sentimento de ressentimento e nacionalismo que ecoaria ao longo do século XX, influenciando movimentos de resistência e reformas. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até agora. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos para que possamos crescer juntos. Um grande abraço e até a próxima.